Voltei, meus amigos do bem, e vamos continuar aí com os assuntos importantes, tá? Tem muitas coisas importantes que eu vou falar ainda, certo? Mas vamos falar sobre o quê? Primeiramente, quando os Illuminates demonstraram seu poder, mas na nossa geração, vamos dizer assim, nesse último centenário, né? Então, como é que foi, né? Primeiramente, porque eles já estavam espalhados, eles já dominavam, por exemplo, já eram ministros de vários países, já eram presidentes de vários países. Então, eles tinham em todos os países mais que são potências mundiais, eles já estavam instalados, infiltrados ali no meio. E como eles tinham uma certa maioria e o poder quanto mais, vamos dizer, uma maior bancada, que nem no Brasil, né? Quanto maior bancada de deputados ou senadores, você acaba dominando as leis e as regras do país. E vocês é que acabam decidindo sobre tudo. Então, como eles já tinham esse domínio, e nos Estados Unidos, porque existe, claro, o bem e o mal. Tem pessoas más, infelizmente influenciadas pelas sombras, pela negatividade. Existem pessoas do bem, né, que prezam o amor, que prezam o bem, né, a luz. E daí teve um presidente, Kennedy, que vocês todos devem conhecer, e esse presidente, tentaram influenciar esse presidente e não conseguiram. Tanto que se vocês buscarem aí no YouTube um pronunciamento que o presidente Kennedy fez sobre grupos ocultos, lindo, 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 vocês vão gostar muito, pesquisem que vocês vão gostar, ele falou muito bonito, de uma forma muito culta, muito intelectual, foi muito bacana. E após ele fazer esse pronunciamento, certo, que não iria admitir lá nos Estados Unidos grupos ocultos que escondem, né, porque a verdade é que teria que imperar, logo após os Illuminati mostraram a sua força, tá? Foi uma coisa muito ruim, vocês sabem, né? Ele foi morto, né? Quando fazia uma carreata em um carro conversível e atiraram e mataram o presidente Kennedy. E a partir disso é óbvio, todos os presidentes que se seguiram, né? Que vieram a administrar o país dos Estados Unidos, ficaram temerosos, ficaram com medo, porque sabiam que se conseguiriam matar um presidente, por que não matariam um novo presidente, um outro presidente, se não aceitassem as suas leis e regras, entendeu? Então, a partir disso, houve muito essa questão de eles mostrarem a sua força, tá? Desculpa esses cachorros latindo aí, vou dar uma pausa aqui para ver se eles param, tá bom? Eu volto logo a seguir. Voltei, galera, agora voltei com o Benjamin aqui, ó, Jack Frost, filhotinho de gato aqui, que nós demos uma temporária. Mas é o seguinte, galera, vamos lá que nós estamos falando, tá? Claro que a morte do presidente Kennedy foi uma das coisas que eles demonstraram poder, mas também as guerras tiveram a ponta, o dedo, aliás, dos Illuminates, entendeu? Principalmente pelo seguinte, né? Esse Adam, com o codinome Spartacus, ele veio da Alemanha, né? Ele veio da Alemanha e formou nessa época essa doutrina Illuminati na Alemanha, né? Como alguns dizem que a origem dos Illuminati saiu dessa questão desse Adam, correto? E é óbvio que quem que existia na Alemanha nessa época aí? Hitler. Então, com certeza, essa questão de domínio mundial, como Hitler queria, também tem um dedo ali Illuminati, né? Esse dedo das sombras, certo? E, óbvio, há também muitas outras teorias, certo? Que por exemplo, da questão dos Illuminati serem influenciados por alienígenas, como Anunnakis, draconianos, reptilianos, certo? Por esses alienígenas também serem do mal, certo? Serem das sombras, não serem seres evoluídos. Porque, na verdade, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é espírito e alma, né? Somos energia cósmica da criação divina e temos a alma eterna. Só que tem alguns que seguem o bem
E tem outros que seguem o mal, que querem subjugar as outras pessoas, que não querem a igualdade, que não querem um amor incondicional sobre todos. Então há a questão também das teorias sobre os alienígenas e extraterrestres serem realmente os manipuladores dos Illuminati para os Illuminati nos manipular, vamos dizer assim, certo? Porque, óbvio, as pessoas que são Illuminati, elas foram doutrinadas, né? Elas foram doutrinadas através de dogmas, através de lavagem cerebral, porque são pessoas como nós. É a mesma coisa você que está assistindo aí, de repente um amigo seu convida, você não quer ser maçom? Tal, não sei o que. Você fala, pô, maçom é um grupo legal, bacana, vamos ver como é que é e tal, e você vai. Só que de repente você está lá, daí você... Óbvio que todo mundo, meu amigo, todo mundo é legal, todo mundo é bacana, né? Só que depois que você vai vendo, né? Quando você vai vendo, você já está dentro de uma certa lavagem cerebral, como os Illuminatis fazem através de mídias, através de vídeos de YouTube, através de teorias da conspiração. Quero que vocês prestem atenção numa coisa, que muitas pessoas que são anti-Illuminati, anti-grupos ocultos, ocultista, acabam fazendo, sem querer, sem perceber, tá? Os Illuminati, eles fazem o quê? É uma guerra mental, psicológica. Então eles botam alguns assuntos, por exemplo, harp, armas biológicas, coisas assim, que daí estoura no YouTube e as pessoas ficam pesquisando e ficam vendo vídeos sobre isso. E o que acontece? O que eles querem realmente passar para as pessoas? Simplesmente o medo, o pavor, entendeu? Por que eles querem fazer isso? Porque eles entendem, tá, sobre muitos mistérios universais. Então eles entendem que quanto mais eles conseguirem abaixar a nossa energia, abaixar a nossa vibração, abaixar a nossa frequência, né, conseguem fazer com que a nossa consciência, os nossos pensamentos sejam de medo. Então, quanto mais, por exemplo, vou dar um exemplo específico para você. Não era nem esse assunto que eu ia falar agora, mas eu já que adentrei, vamos seguir adiante. Quanto mais você, claro, que vamos dizer assim, né? A força do pensamento se manifesta. Você o que pensa, o que você fala, como você age, você atrai para você. Se você faz coisas boas, se você pensa coisas boas, isso daí, cosmicamente, universalmente, atrai para você, manifesta na sua vida. Então, se eu pensar, por exemplo, no bem, vou atrair coisas boas. Se eu pensar no mal, eu vou atrair coisas ruins, né? Na verdade, o Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Criador, ele não pune ninguém. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós todos temos a liberdade de fazer o que quiser, tanto o bem quanto o mal. Então, se nós temos atitudes más, nós fazemos o mal. E o que acontece quando nós fazemos o mal? Atraímos o mal para nós mesmos. Não é Deus que fala assim, aquele cara fez o mal, pera aí que eu vou punir ele. Não, a gente atrai o mal para nós. Deus é tão benevolente e misericordioso que ele deu o livre-arbítrio e também deu uma lei universal cósmica. A lei da atração, né, que os cientistas já comprovaram tudo isso. Mas não vamos entrar muito nesse assunto. Vamos adentrar no que eu estava falando sobre a guerra psicológica que eles fazem conosco. Eles botam vários assuntos e até essas teorias de conspiração contra eles fazem para as pessoas ficarem vendo o vídeo, ficarem com medo e daí abaixar a sua vibração, abaixar a sua energia e com isso eles conseguirem vencer a luz. Porque há uma guerra espiritual, há uma guerra por trás de tudo isso, não é só física. Há uma guerra mental, consciencial sobre tudo isso. Então vou dar um exemplo também. Por exemplo, todo mundo falando guerra mundial, vai ter a guerra mundial. Tá, não, porque uma reportagem mostrou isso, outra reportagem mostrou aquilo, um carinha daí fica bitolado, porque vai ter guerra, daí outros carinha ficam, é o fim do mundo, porque não sei o que acontece, galera. Isso vai se alastrando na mente das pessoas, vai se alastrando sobre a Terceira Guerra Mundial. E nós conseguimos
nós temos uma ligação entre todos os seres vivos aqui da Terra, todos os seres humanos, né? Então, quanto mais amor a gente sentir e exalar pro nosso habitat, nós conseguimos fazer com que todos os seres humanos também se contagiem através do amor e vivam bem. Se nós ficarmos falando sobre guerra mundial, nós iremos criar isso nas nossas vidas. Nós iremos manifestar isso nas nossas vidas. E muitas pessoas inconscientemente acabam ainda fazendo vídeos que vai ter uma guerra, fazendo vídeos que vai ser o fim do mundo. Isso é uma coisa que me entristece até, e é uma coisa muito ruim para toda a nossa humanidade aqui no nosso planeta Terra, certo? Eu adentrei um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante, porque os próprios vídeos no YouTube que falam das conspirações deles, as pessoas falando mal dos Illuminati, mas é o que eles querem, porque eles ficam passando esses vídeos e muito mais pessoas vão vendo e vão criando o medo. E daí, criando o medo, vão manifestando o medo. Conseguem manifestar através do pensamento, porque como eles são um grupo ocultos, são grupos de magia negra, são grupos de magia das sombras, eles sabem que o pensamento se manifesta. Por isso que as pessoas, às vezes, não conseguem ter prosperidade, abundância, porque ficam pensando nos problemas, nas dívidas, ao invés de pensar, não, confiança em Deus Pai Todo-Poderoso, confiança em mim mesmo. Eu vou pagar minhas dívidas, eu vou pagar e agradeço a Deus já por já estar manifestando isso em minha vida e pronto, vai acontecer. Você sabe que Deus dá o frio conforme o cobertor, sempre deu naquele momento H. Mesmo que você tenha um pensamento negativo, ele vai e te ajuda, porque você é uma pessoa boa, entendeu? Você não quer o mal das pessoas. Então, a manifestação do pensamento, a manifestação do que como a gente pensa, fala e age, é muito crucial nessa guerra psicológica que eles fazem conosco. Certo? Então, a guerra que teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, claro que também tem um dedinho deles aí, porque eles manipulam, eles influenciam as pessoas, não só os líderes mundiais, tá? Não só os líderes lá como Hitler da vida, eles influenciaram e deram essa sugestão a ele, ou até o Hitler poderia ser um Illuminati, né? Tal, como também teve outras ocasiões, certo? 11 de setembro. Eu vou falar sobre 11 de setembro agora. E eu vou falar o 11 de setembro de uma forma que vocês não sabem o porquê que talvez muitos não sabem o porquê que fizeram o acontecimento de 11 de setembro. Foi por um motivo que pouquíssimas pessoas sabem hoje em dia. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, beleza? É nóis.